Bom, eu sei que boa parte disso aqui é novo para a maioria dos estudantes de Física 1, Física Geral 1, Física Introdutória, certo? Mas essas ferramentas são, primeiro elas são básicas, porque é estudado no primeiro curso de cálculo, então são ferramentas básicas, mas extremamente importantes. E com elas a gente encontra, por exemplo, as equações da cinemática. Eu suponho que sejam equações estudadas no colégio. Aqui a gente vai usar essas ferramentas para demonstrar essas equações da cinemática, aquelas mesmas equações que a gente estuda em colégio, né? Então, por definição de velocidade instantânea. Definição de velocidade instantânea é v igual a dx dt. Então, se eu integrar v no tempo, integral de v dt, fica integral de dx dt dt. Certo? Então, é o integral de uma derivada. A derivada no tempo, a integral no tempo também, então isso se cancela. Isso é igual à função que está dentro da derivada, que é o x. Só que é o x no ponto final menos o x no ponto inicial, porque eu estou integrando do i a f, inicial a final. Certo? Então, a integral da velocidade no tempo é igual à posição final menos a posição inicial dessa partícula. Então, eu posso escrever dessa forma, x final menos x inicial, que é exatamente o delta x, né? Ok? Igual à integral da velocidade no tempo. Vou pegar uma condição aqui. Vou supor que a velocidade é constante. Se a velocidade for constante, que tipo de movimento é esse aqui? MRU, é um movimento retilíneo uniforme. Se V é constante, ele sai da integral. Se sai da integral, certo? Eu estou integrando aqui simplesmente dt. Eu estou integrando, a função na integral é simplesmente 1. Então é um polinômio de ordem 0. Certo? É o próprio tempo, porque aí ele aumenta uma ordem. Então ele é 1, mas eu integro, ele se torna t. Então x final menos x inicial, que é igual à integral da velocidade com o tempo, se torna igual. A velocidade sai desse símbolo da integral, porque ela sai da integral, então é v vezes integral dt. Integral de dt é simplesmente o t no ponto final menos o t no ponto inicial. Ou seja, é o delta t. E qual é a equação que eu vou ter aqui? Ó? Se eu passar o x inicial para a direita, eu tenho x final igual a x inicial, ou seja, o ponto, a posição final é igual à posição inicial, mais velocidade, que eu estou considerando aqui uma constante, vezes delta t. Ó. Todo mundo já viu essa equação. X final igual a x inicial mais v delta t, onde esse delta t é t final menos t inicial. Certo? Cheguei nessa equação aplicando esses conceitos de integral e derivada quando a velocidade é uma constante, ou seja, no movimento retilíneo uniforme. Vamos fazer a mesma coisa para o caso de um movimento onde a aceleração é constante. Certo? Então, por definição, a aceleração é o quê? Aceleração instantânea. Derivada da velocidade em relação ao tempo. Certo? Se você integra, então, a aceleração no tempo, de um ponto inicial ao final, você tem integral de A dt, onde A é dv dt. Então, eu vou ter, novamente, integral da derivada de uma função. Que função é essa? A velocidade. Então, essa integral com essa derivada se cancelam, sobra a função, que é a velocidade, né? Só que a subtração do ponto da velocidade, a velocidade no ponto final menos a velocidade no ponto inicial. Então, é Vf menos Vi. Quem é Vf que eu estou chamando? É velocidade no ponto final, seja qual que é esse ponto final que eu estou chamando, menos a velocidade no ponto inicial. Então, quem é Vf menos Vi? É igual à integral da aceleração dt. Integral de A dt. Aí aqui eu faço a condição da aceleração ser constante. Ou seja, eu estou fazendo um caso do MUV, movimento uniformemente variável. Se a aceleração é constante, ele sai dessa integral e eu fico integral de dt.
integral de dt é simplesmente t, né? Que é t no ponto final menos t no ponto inicial. Então, velocidade final menos a velocidade inicial igual a ΔT. Se você colocar essa velocidade inicial para o lado direito da equação, a gente tem o quê? Velocidade final igual velocidade inicial mais a ΔT. Ó. Tenho certeza que todo mundo viu essa equação no colégio. Certo? Qual foi a condição aqui? A gente usou essas noções de derivada integral com que condição? Condição de aceleração ser constante. Certo? Ainda nessa condição, né, ainda considerando que A é constante, eu vou encontrar outras relações, certo? Então, ainda considerando esse tipo de movimento M e o V, o A é constante, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa equação que a gente acabou de ver, né, que é V final igual a V inicial mais A ΔT, e vou escrever a velocidade em função do tempo. Então, velocidade em função do tempo, certo? É uma velocidade inicial, VI, mais A vezes o tempo. Aqui eu estou dizendo que o TI é igual a zero e o TF é igual a T. Certo? Aí estou escrevendo então a velocidade como uma função do tempo. Certo? Muito bem. Vou pegar a mesma relação que a gente viu lá antes, há 2 slides atrás, onde x final menos o x inicial é igual à integral da velocidade do tempo. Nesse caso aqui que a gente tinha visto, a velocidade era constante, saiu da integral. Mas aqui não é mais. Então aqui a velocidade não é mais constante, por quê? Porque a aceleração é constante. Quando a aceleração é constante, a velocidade muda com o tempo. Só que eu sei qual é essa função, então eu posso integrar. A função da velocidade é essa. V para um determinado instante de tempo é igual a uma velocidade inicial, que é um valor constante, certo? Mais A, que é a aceleração, que também é constante, vezes o tempo, que é a única variável que eu tenho. Jogo essa equação dentro da integral, aí eu tenho x final menos x inicial igual, certo? A integral de 2 termos, VI mais AT. Integral da soma é a soma das integrais. Então, integral de VI dt, primeiro termo, e o segundo termo, integral de AT dt. VI é constante, sai da integral. Então, isso sobra, fica integral de dt de 0 a um t qualquer. É simplesmente o tempo, que é t menos t0. O segundo termo, que é a segunda integral, o a é constante. Então, ele sai da integral. Então, fica a vezes integral de t dt. Isso aqui é um polinômio de ordem 1. Polinômio de ordem 1, quando eu integro, ele se torna um polinômio de ordem 2. Só que aparece um 2 dividindo também. Então, ele fica t ao quadrado sobre 2. Eu estou aplicando essas relações que a gente viu aqui há 4 slides atrás. Ok? Quando n é igual a 1. Então, a resposta que eu tenho então é x final menos o x inicial é igual a v inicial, velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração dividido por 2, t ao quadrado. Se eu jogar o x inicial para o lado direito dessa equação, o que eu vou obter? X final é igual a x inicial mais v inicial vezes o tempo, mais a sobre 2t ao quadrado. Também é outra equação bastante conhecida. Tenho certeza que todo mundo conhece essa equação. Ok? Só que eu estou tirando aqui dessas noções de derivada integral. E mais uma. Ainda considerando o movimento uniformemente variado. Ainda considerando que a A é uma constante. Saindo dessa definição da aceleração como a derivada da velocidade em relação do tempo, aí aqui eu vou ter que falar de uma coisa que eu não falei. E aí vocês vão ter que acreditar em mim, certo? Que é o seguinte, a função velocidade, ela pode ser escrito, ou seja, a velocidade, ela pode ser escrita como uma função tanto do tempo, ela muda com o tempo, mas ela muda também com a posição, certo? Então você pode interpretar essa velocidade aqui como sendo uma função de 2 variáveis, ok? E aí existe no cálculo uma regra de derivada
né, chamada regra da cadeia para duas variáveis, ou então uma delas que é o seguinte, você tem uma função f que depende de x e y, certo? Aí você deriva essa função em relação a y. Só que o y, não, você deriva em relação a x, vamos supor. Só que ela depende de x e y, você vai derivar só em termos de uma variável, o x. Só que o y, que é a segunda variável que ela depende, também é uma função de x. Certo? Vamos falar em termos da velocidade de posição, porque eu acho que todo mundo vai entender. Então, a velocidade depende da posição e depende do tempo. Certo? Então, você pode interpretar x e o t como duas variáveis. Mas a questão é que o x também é uma função do tempo. É o primeiro gráfico que a gente desenhou em todas as lojas, em todos os gráficos que a gente desenhou aqui. O primeiro sempre era x pelo tempo, né? Então, o x é uma função do tempo. Então, o que eu estou dizendo é que a velocidade depende de x e do t. E o x também depende do t. Então, o que acontece? Quando eu derivo a velocidade em relação ao tempo, eu posso usar essa regra da cadeia para duas variáveis. O que diz a regra da cadeia das duas variáveis? Quando eu tenho uma função f que depende de x e y, e derivo essa função f em relação a y, ou seja, eu tenho df dx, eu posso escrever isso, usando essa regra lá do cálculo, como sendo df dy vezes dy dx. Então, o que foi que eu fiz aqui é dx... o que foi que eu fiz aqui é df dx, eu escrevi df dy, ou seja, a derivada em relação a y, vezes a derivada de y em relação a x. Então, é df dy vezes dy dx. No caso aqui da gente, o que a gente tem? A gente tem que a aceleração é dv dt. Então, nessa definição aqui não aparece a posição, não aparece o x aí. Mas eu posso fazer aparecer o x usando essa regra. Então, eu vou escrever dv dt como sendo dv dx vezes dx dt. Ok? Estou aplicando essa regra, que não estou provando para vocês. Então, vocês têm que acreditar que é verdade. Então, eu estou trocando a derivada da velocidade em relação ao tempo por uma derivada da velocidade em relação à posição vezes a derivada da posição em relação ao tempo. Veja, derivada da posição em relação ao tempo nada mais é do que a própria velocidade. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que derivada da velocidade em relação ao tempo é a derivada da velocidade em relação à posição vezes a própria velocidade. Certo? Então, que eu posso escrever como dv dx vezes v, ou então v dv dx. Eu posso escrever isso usando aquelas regras de derivada de polinômio como um polinômio de v ao quadrado. Muito bem, então eu posso escrever v dv dx da seguinte forma: meio da derivada de v ao quadrado em relação a x. Se você usar aquelas regras de polinômio, então eu vou escrever a aceleração dessa forma. Então veja, tem várias maneiras de escrever a aceleração. Aceleração é a derivada primeira da velocidade em relação ao tempo, é a derivada segunda da posição em relação ao tempo, é a velocidade vezes a derivada da velocidade em relação à posição, ou então é meio da derivada da velocidade ao quadrado em relação à posição. Então vou sair dessa igualdade aqui e integrar essa igualdade. Quando eu integro, então, agora eu estou integrando não em relação ao tempo, como eu fiz nos outros casos, mas em relação a x. Porque a derivada aqui é em relação a x, eu quero que a integral e a derivada se cancelem, né? Então eu vou integrar a em relação a x. Então é a integral de a dx, do ponto inicial ao final. Onde o a é meio da derivada de v ao quadrado em relação a x. Certo? O meio é uma constante sai da integral. Então eu tenho meio vezes integral de um ponto inicial a um ponto final da derivada de uma função
em relação a x e a integral em relação a x. Que função é essa? V ao quadrado. V ao quadrado é minha função, que está dentro da derivada, que está dentro da integral. Como a derivada em relação a x e a integral também em relação a x, elas se cancelam, são funções inversas. Então o resultado disso aqui é meio vezes a função. É meio, porque é uma constante que está na frente, vezes a função, que a função é velocidade ao quadrado. Certo? Só que a subtração dela no ponto final menos o valor dela no ponto inicial. Então é v final ao quadrado menos v inicial ao quadrado. Então vou reorganizar essa equação da seguinte forma. V final ao quadrado menos v inicial ao quadrado igual a 2 vezes a integral de a dx. De novo, vou considerar que o a é constante. Ó. O que acontece se a é constante? Ele sai da integral, fica 2ax, certo? Sai da integral, fica 2ax, integral de dx, do ponto inicial ao final. A integral de dx, num ponto inicial ao final, é simplesmente ΔX. Então, qual é a equação que eu tenho aqui? V ao quadrado igual, V final ao quadrado igual V inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔX, ó. Equação também famosíssima, tem até nome próprio, é chamada equação de Torricelli. Ok? Saindo dessas relações. Aqui foi um pouco mais complicado, porque a gente teve que usar a regra da cadeia e tudo mais, né? Mas saindo dessas relações que a gente aprende no primeiro semestre de cálculo. E que eu, como eu falei para vocês, falei muito superficialmente aqui. Resumindo, né? O que a gente fez aqui foi demonstrar as equações das cinemáticas. As equações são conhecidas lá no ensino médio, obviamente que o professor não demonstra essas equações da forma como eu demonstrei aqui usando cálculo. Então, o que a gente fez aqui foi demonstrar essas equações usando as noções de derivada integral para situações de movimento diferente. Primeira situação foi, eu imaginei um tipo de movimento de uma partícula sem aceleração. Aceleração igual a zero. Né? E, portanto, a velocidade é constante. Esse é o tipo de movimento que a gente chama de movimento retilíneo uniforme. Então, quando a aceleração é zero, eu mostrei para vocês, usando as derivadas integrais, que só existe uma equação para descrever esse movimento. É o x, antes você pode dizer x final igual x inicial mais v ΔT, mas eu vou botar um x, simplesmente x, não vou botar mais final. É x igual a um x inicial, ou um x0, normalmente essa equação é escrita dessa forma. X é igual a um x0 mais v ΔT, onde v é constante. Então essa equação é a única equação que descreve um certo tipo de movimento. Que tipo de movimento é esse? Aquele tipo de movimento, né, onde não há aceleração, onde a velocidade é constante, chamado de movimento retilíneo uniforme. Então, você tem um movimento MRU, ele é descrito por essa equação e somente por essa equação. Ou pelo menos a cinemática dele, na cinemática dele, só existe essa equação. Certo? Muito bem. Agora a gente estudou um outro tipo de situação. É a situação de aceleração, né, de um movimento, de um corpo, onde a aceleração é constante. Chamado de movimento uniformemente variável. Então, MUV. Nessa situação, nós temos 3 equações para descrever o movimento. As 3 equações são válidas, certo? As 3 equações podem ser usadas. A diferença é que as informações que você precisa para usar uma equação ou outra muda. Então, quais são as 3 equações que eu demonstrei para vocês aqui? Para esse tipo de movimento, onde a aceleração é constante, a primeira é x igual a x0 mais v0t mais a t ao quadrado sobre 2. A segunda é v igual a v0 mais a delta t. E a terceira é v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔX, onde a é uma constante. Então veja que essa última aí, que é chamada de equação de Torricelli, não entra o tempo. Certo? Então se você estiver estudando um tipo de movimento onde você sabe
a aceleração, sabe a velocidade inicial, né, e sabe o quanto ele percorreu, você pode saber calcular a velocidade. Você não precisa do tempo que ele levou para percorrer a distância Δx. Mas essas duas primeiras aqui, são equações que envolvem o tempo e não tem o x, certo? Então, claro que existem situações mais complicadas, né? Você pode ter uma situação, como eu falei isso já no vídeo passado, onde a aceleração não é constante, ele pode mudar com o tempo, por exemplo. Aí você vai ter que aplicar essas noções de integrais. Nós aqui não vamos estudar esses tipos de movimentos um pouco mais complicados, né? A não ser que seja assim em sala de aula ou uma situação onde tem eu acompanhando vocês mais de perto, né? A gente pode estudar esse tipo de situação, mas não vai ser cobrado esse tipo de situações, certo? Então está aqui o resumo das equações aqui. Quando A é igual a zero, a gente tem uma equação para descrever o movimento. Quando A é constante e, portanto, diferente de zero, porque senão cai no caso anterior, nós temos 3 equações à nossa escolha para descrever esse movimento.